Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Alberto. E nessa videoaula vamos corrigir 3 exercícios aí para testar os nossos conhecimentos. A primeira questão diz o seguinte: uma reta passa pelos pontos 0 e 2 e 3, 0. Podemos concluir que, letra A, se f de x é menor que 0, então x é maior que 3. Letra B, se x é maior que 2, então f de x é maior do que f de 2. Se x é menor do que 0, então f de x é menor do que 0. Letra D, se f de x é menor que 0, então x é menor que 0. Letra E, se x é maior que 0, então f de x é maior que 0. Vamos lá, pessoal. Esse ponto 0, 2 é o ponto do tipo xy, tá? Então, nesse caso, o x é igual a 0. O outro ponto aqui também é xy, então o y é igual a 0. Uma coisa que nós precisamos saber é que se eu tenho dois pontos, é suficiente, se eu tenho dois pontos quaisquer, eu posso simplesmente ligar esses pontos e formar uma reta, tá? Então, vamos lá desenhar a nossa reta do problema aqui, para ajudar a gente a resolver a questão, tá? Eu vou mostrar algumas maneiras de pensar nessa questão, aí você vai analisar aí se foi uma das que você pensou em atacar o problema, tá? Então, a primeira questão, a primeira situação é o seguinte: eu vou desenhar aqui o eixo x, tá? Na horizontal. Aqui o eixo y, né? O eixo das ordenadas na vertical. Beleza? E vamos lá. O primeiro ponto, 0, 2, o x é igual a 0, significa que o ponto vai estar aqui em cima do eixo das ordenadas, tá? Então, esse é o ponto 0 e 2. E o outro ponto, que é 3, 0, vai estar em cima do eixo das abscissas, o eixo x. Beleza? Então, eu vou colocar esse ponto aqui. Eu vou colocar as coordenadas aqui, tá? 0, ou melhor, 3 e 0. Ok? Então, olha só, pessoal. Se eu ligar esses dois pontos, eu vou ter essa reta aí, tá? E para eu analisar a questão aqui, os itens A, B, C, D e E, eu vou desenhar essa situação aqui, tá? Então, olha só, eu tenho o eixo x aqui, eu tenho o gráfico da minha função, e aqui eu tenho a raiz. Eu tenho um ponto aqui, né? A raiz seria o valor que corta, onde que o gráfico corta o eixo das abscissas, o eixo x. Beleza? Olha só, se eu olhar nesse gráfico aqui, que significa, para os valores que estão acima do eixo x é quando que a minha imagem é positiva, ou seja, os valores de y é positivo. Então, significa que aqui é positivo, tá? É onde o y é positivo. E aqui do lado de baixo é onde o y é negativo. Ou seja, eu vou olhar para esse desenho aqui é positivo e aqui é negativo, tá? Isso aqui vai ser de grande ajuda para a gente resolver a nossa questão. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Letra A. Se f de x é menor do que 0, e f de x é menor que 0 aqui do lado de baixo, né, para valores maiores do que 3, beleza? Então, x é maior que 3. Verdade, né? Se a imagem é negativa aqui, é quando o x é maior que 3. É o lado direito aqui do 3, e aqui é negativo, tá? Então, a primeira questão aqui é verdadeira. Letra B. Se x é maior que 2, e o 2 vai estar mais ou menos aqui, tá? Vamos pegar o 2 aqui, eu posso colocar o 2 aqui. Se eu olhar para esse desenho aqui, o 2 vai estar aqui, ok? Se o x é maior que 2, então f de x é maior do que f de 2. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui de verde, ou melhor, deixa eu achar uma outra cor aqui. Vou fazer de preto, tá? Ó, f de 2 tá aqui, ok? Então, aqui seria o f de 2. Se eu olhar para esse desenho aqui, ó, o f de 2 seria aqui, né? Vou colocar aqui f de 2, aqui no meu y, beleza? Então, olha só. Fica melhor aqui, tá, pessoal? Olha para esse desenho esquerdo aqui, mas aí e a gente analisa aqui olhando para essa figura aqui, tá? Então, olha só, vamos ler de novo. Se x é maior do que 2, então f de x é maior do que f de 2. F de 2 está aqui, tá? Para valores maiores, para f de x maior, ou melhor, então f de x é maior que f de 2. Só que olha só, gente, f de x são todos os valores. Eu posso olhar do lado direito e do lado esquerdo. Do lado esquerdo, realmente, f de x é maior do que f de 2. Do lado esquerdo do 2. Mas do lado direito do 2, o f de x vai ser sempre menor do que f de 2, tá? Então, isso faz com que essa questão aqui seja falsa, tá? Letra C. Se x é menor que 0, eu posso olhar aqui, tá? Se o x é menor do que 0, aqui é quando o x é igual a 0, tá? Se o x é menor que 0, então f de x é menor do que 0. Não. Se x é menor do que 0, f de x, a imagem aqui, ó, o gráfico verde, tá do lado de cima do gráfico, então é positivo. Beleza?
f de x é menor que zero para valores maiores do que x igual a, maior do que x maiores, para valores de x maiores do que 3, beleza? Que é aqui, ó, x aqui 3, beleza? Então, isso aqui é falso. Letra D. Se f de x é menor do que zero e é para valores maiores que 3, então x é menor que zero. Não, gente, não é x menor que zero, é x maior do que 3, tá? Então, isso aqui vai ficar falso. Aí depois, letra E. Se x é maior do que zero, então f de x é maior que zero. Então, vamos lá. X maior que zero é o lado direito aqui. E f de x vai ser maior do que zero, pessoal? Nem sempre, ó. Esse pedacinho aqui, f de x é maior que zero, mas depois começa a diminuir, é valores menores do que zero, tá? Então, isso aqui vai confirmar que a único item, né? A única alternativa correta é a letra A. Agora é o seguinte, pessoal. Talvez quando você leu essa questão, você pensou em resolvê-la encontrando a equação da reta, tá? Então, seria uma possibilidade, tá? Não precisava disso tudo. Poderia fazer só o que eu fiz aqui, que seria uma situação mais rápida, até para você fazer na prova. Mas se você tentou resolver usando a equação, encontrando a equação da reta, vamos relembrar isso aí, tá? Talvez você queira relembrar. A ideia é a seguinte, ó, para eu determinar a equação da reta é y menos y1 é igual a m, que é o coeficiente angular, tá? Vezes, que multiplica, né, x menos x1. Então, eu posso vir aqui e encontrar meu coeficiente angular, ok? Eu vou isolar o m aqui, encontro o coeficiente angular. Basta que eu pegue o y aqui de qualquer um dos pontos, tá? Em qualquer ordem, eu posso pegar o y primeiro igual a 0, eu poderia pegar igual a 2, mas eu tenho que pegar o seguinte, esse ponto, se esse aqui é meu... Se eu estou pensando que esse é o y, seria 0 menos 2. Ou poderia ser 2 menos 0. Só que eu tenho que pensar que é o seguinte, se eu considerei esse ponto primeiro, 3 e 0, então quando eu for pegar o x aqui embaixo também tem que ser na mesma ordem, tá? Vamos ver como que eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei esse ponto aqui primeiro, tá? Meu y é esse cara aqui, y menos y1, então 2 menos 0. Aí depois peguei 0, né? O x igual a 0, menos 3. Ok? Então ficou esse ponto aqui, ó. E o coeficiente angular é 3, ou melhor, 2 menos 0 é 2, dividido por menos 3. Então vai dar menos 2 terços. Aí depois eu vou substituir aqui na equação, só que agora eu não vou substituir o valor de y, tá? Vou pegar apenas um ponto, e eu peguei o ponto 0 e 3, tá? Peguei 0 e 3. Então, meu y é igual a 0 e meu x é igual a 3. Então, aqui vai ficar só o y, né? Y menos 0 é 0, ou melhor, y menos 0 é y. E aqui, 3 sobre 2 terços negativo, né? Multiplicando o x, vai ficar menos 2, multiplica x, divide por 3. E quando eu multiplicar 2 terços vezes... Tem o sinal negativo aqui, tá, pessoal? 2 terços vezes 3, o que vai acontecer? Eu vou simplificar esse 3 com esse 3. O sinal de menos vai multiplicar com o sinal de menos, vai ficar mais. Então, eu vou ter a seguinte equação. Y é igual a menos 2 terços de x mais 2, tá? Uma outra maneira de você encontrar a equação da reta seria usar os dois pontos e colocar assim, ó. Encontrar o determinante, né? Colocar aí, determinante igual a 0. Se colocar x, y, aqui eu tenho os dois pontos, tá? 0, 2, 3, 0. E a última coluna aqui eu coloco 1, 1 e 1, tá? Se você resolver esse determinante, ou melhor, se igualar esse determinante igual a 0, né? E resolver aqui, você vai encontrar a equação da reta. Vai encontrar essa mesma equação aqui, tá? E fica como exercício para vocês. Vamos lá para a questão número 2. Com o objetivo de ensinar seus alunos a equacionar um problema usando uma equação do primeiro grau, um professor expôs a seguinte situação. Um recipiente está cheio de água, retira 5 sextos, então não sei quanto de água tem nesse recipiente, pessoal, vou chamar de x, tá? Então, tem x, a quantidade de água, tá? Retira-se 5 sextos desse conteúdo, então vou tirar menos, né? Retirar é menos. 5 sextos da quantidade de água que tinha, 5 sextos de x. Depois, recoloca-se 20 litros de água. Vamos lá, recolocar, então vou colocar mais, né? Mais 20. O que vai acontecer depois? Passando o conteúdo a ocupar metade do volume inicial. A equação que representa essa situação é, olha só, metade igual, né? Metade do volume inicial. O volume inicial eu falei que era x, né? Eu chamei de x a quantidade total de água. Então, aqui vai ficar x sobre 2. Beleza? Então, a alternativa correta para a gente é a letra A. Tranquilo? Isso aqui foi bem rápido, não precisou de conta, foi só analisar, tá? Vamos lá ver a questão 3. Um aluno, ao efetuar o produto notável, a ao cubo menos 8 elevado ao quadrado, obteve como resultado o trinômio a elevado a nona menos 16a elevado ao cubo mais 64.
Com base nessa resposta, está correto afirmar que esse aluno cometeu um erro no sinal do segundo termo, letra B, quadrado do primeiro termo, quadrado do terceiro termo, o que mais? Sinal do terceiro termo. Vamos lá, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, vou reescrever aquele produto notável, a ao cubo menos 8 ao quadrado, tá? Então, olha só, para eu resolver isso, o que eu faço? De maneira rápida. Eu vou pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, tá? Então, olha só, a ao cubo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é a ao cubo, vezes o segundo termo. Beleza? O segundo termo é 8. Esse menos, pessoal, já é esse menos que está aparecendo aqui, tá? Por isso que o 8 eu coloquei positivo, tá? Mais o quadrado do segundo termo, ou seja, 8 ao quadrado. Como o segundo termo aqui vai ficar positivo de qualquer forma, tá? Eu coloquei 8 ao quadrado. Você poderia colocar menos 8 ao quadrado, mais menos 8. Então, aí também não vai precisar, né, pessoal? É só colocar 8 ao quadrado. Esse sinal de mais já é lá que a gente está acostumado a resolver esse tipo de problema. A gente já lembra lá que tem que colocar mais. Agora vamos resolver, pessoal. A elevado ao cubo, aqui eu tenho potência de potência, e esses expoentes vão fazer o quê? Eu vou multiplicar esses expoentes, 3 vezes 2. E aqui no exercício, o que ele fez? Ele colocou o 3 ao quadrado, né, que é dar 9. Então, o que está errado? A gente já percebe, né, um erro. Vamos ver se é o único. Aqui vai ficar a elevado à nona menos 2 vezes 8 é 16. 16a elevado ao cubo mais 64. Então, realmente, o que está errado é o quê? O quadrado do primeiro termo. A ao cubo elevado ao quadrado. Então, esse resultado aqui está errado, tá? Que seria, ou melhor, pessoal, A multiplica. Eu falei multiplica, eu coloquei 9, tá? Então, estou cometendo o mesmo erro. Então, aqui, ó, elevado a 6, tá? Então, aqui, A elevado a sexta e aqui, A elevado a nona. Então, o que está errado é o quadrado do primeiro termo. Então, a letra correta é a letra B. Então, é isso, pessoal. Esses 3 exercícios que eu queria corrigir com vocês. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E eu espero que vocês continuem acompanhando o canal. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.